Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marcelo, sou um trabalhador da casa e é com muita alegria que nos reunimos hoje aqui para conversarmos um pouco sobre alguns itens do Livro dos Espíritos. A nossa proposta de hoje é trabalhar as questões 711 a 714 do Livro dos Espíritos, que tratam de gozo dos bens terrenos. Vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa... Bom, esse assunto, né, gozo dos bens terrenos, ele está localizado na parte terceira, tá, do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, mais especificamente no capítulo 5º, que trata da lei de conservação. Bom, nos encontros anteriores, né, dentro desse capítulo, só para a gente se achar, para a gente entender o que esse capítulo ele trata, a gente viu nos encontros anteriores que foram abordados sobre o instinto de conservação e os meios de conservação. Quando a gente abordou o instinto de conservação, a gente viu que, na verdade, esse instinto de preservação da nossa espécie, ele está gravado na nossa consciência, né? Essa lei de Deus, essa lei que já aponta para essa direção, que é a conservação da espécie humana, não só humana, mas animal também, né? Na verdade, os seres que já possuem algum senso de direcionamento, eles já se conduzem para a autopreservação. E a gente vai entender por que daqui a pouco. A gente viu sobre meios de conservação. A gente viu que Deus nunca abandona seus filhos, não é verdade? A gente viu que a nossa terra é uma terra abençoada. Tudo que planta dá, né? Se você plantar ali um caroço de jaca, daqui a pouco você tem uma jaqueira imensa, dando jaca até em todo o quintal ali, né? Então, a gente vê que a gente é abençoado, a gente tem cachoeiras, lagos, córregos. Então, todos os recursos que a gente precisa de alimentação, de hidratação, né, de proteção, porque se a gente tem uma inteligência capaz de entendimento, de produzir soluções também, então todos esses meios foram dados por Deus para que a gente pudesse preservar a nossa espécie. Hoje, como eu falei, a gente vai trabalhar sobre gozo dos bens terrenos, né? Essas questões, lá do 711 e 714, a gente vai começar a refletir um pouco sobre a necessidade dos bens terrenos, sobre a nossa relação com eles e sobre a importância que a gente está dando, não é verdade? Quando a gente fala em bens terrenos, eu queria, né, no primeiro momento, a gente expandir um pouco. E a gente coloca bens terrenos como só bens materiais, né? A nossa casa, o nosso carro, né, minha roupa, meu relógio, meu celular, meu computador, meu notebook. E, na verdade, isso é um pouco mais extenso, né? Meu corpo é um bem terreno. Ele está sobre a minha responsabilidade, né? A minha saúde é um bem terreno. É um bem que eu posso, dentro da minha limitação, tomar algumas medidas para preservá-lo. Então, tudo que pode ser gerenciado por nós, a gente vai trabalhar como bem terreno no sentido material, ok? Claro. Dentro desse contexto de bens materiais, né, Kardec faz algumas reflexões assim bem profundas e pergunta para os espíritos na questão 711 o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E aí os espíritos respondem: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Bom, a gente já começa agora aqui a dividir, a ter um direcionamento, né? A gente começa a pegar esse bem material e a gente entender que ele começa a fazer parte de uma necessidade real da nossa sobrevivência. Dentro do nosso contexto de lei da conservação, né, do instinto de conservação, a gente começa agora a entender que os bens terrenos, materiais, eles têm a sua importância, e a gente vai conhecer qual. Então ele fala da necessidade de sobreviver. Não imporia um dever
Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Mas necessidade de viver. Quer dizer, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena, e que o ângulo, vamos dizer assim, né, preponderante é o ângulo espiritual, não o ângulo material. Mas ele fala dessa necessidade. E, e a gente vai entender agora. Né? Assim, a gente sabe muito bem que nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena. Nós fomos criados simples e ignorantes para caminharmos nas nossas experiências evolutivas em direção a Deus. Né? Então, todos nós fomos criados com as mesmas condições para, aproveitando as oportunidades, conseguíssemos caminhar, conseguíssemos evoluir, aprender. Isso desde a passagem do nosso princípio inteligente, lá no início, né, no reino mineral, passando pelo reino vegetal, né, das sensações, entrando no reino animal, dos instintos, até termos a plena consciência, desenvolvermos uma consciência por completo, para podermos entrar no reino hominal, né, que é a forma humana, onde, a partir daí, iniciaríamos uma outra etapa de evolução. Então, a gente começa a entender que, sim, somos seres espirituais, caminhando para Deus, mas como ainda somos muito, ainda limitados, ainda necessitando de experiências ainda muito terrenas, ainda muito materiais, precisamos sim de experiências materiais. Então, nesse processo, todo esse conjunto faz parte das ferramentas para a nossa evolução. Okay? A gente, desde o princípio inteligente da nossa criação, caminhando de grau em grau, até atingirmos a angelitude, a sublimidade, a pureza de espírito, até nos tornarmos espíritos puros. Então, na questão 712, Kardec pergunta, com que fim Deus, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Kardec aqui ele começa a refletir o seguinte, ele começa a ver que existe uma atração natural para a utilização dos bens terrenos. Né? É muito prazeroso para a gente usar um bem material, é muito prazeroso para a gente usar um recurso, né? O conforto, né? A proteção, isso tudo traz para a gente uma noção, uma sensação de amparo, de conforto. Né? Isso é prazeroso, sim. E aí Kardec pergunta, mas se somos esse ser espiritual que caminhamos para nos desprender da matéria, por que esses atrativos? E aí os espíritos respondem, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Bom, aqui a gente vai pegar essa linha de raciocínio, né? Somos seres espirituais, porém densos, que precisamos de experiências materiais ainda densas e limitadas. E aí, nesse processo de evolução, os espíritos nos ensinam para o cumprimento da sua missão, da nossa missão, e para nos experimentar dentro do contexto da tentação. Então, olha que interessante nessa questão 712. Kardec primeiro aborda o seguinte, atrativos dos gozos terrenos. Bom, então, primeira pergunta, por que colocar atrativos? E aí a gente resgata nesse momento uma grande lei, né? Uma grande lei moral do universo, que é, dentre outras leis, né, claro, que é a lei do progresso. A gente faz parte de uma grande equação, né, de uma grande engrenagem, de um complexo dessa grande máquina que é o planeta, onde evoluímos constantemente. Então, a lei do progresso, dentre as leis morais, né, ela nos mostra que caminhamos sempre progredindo, sempre melhorando, sempre buscando o melhor para o nosso crescimento, para a nossa caminhada. E é dentro dessa lei que a gente
Lá atrás a gente começou no Uga Uga, né, lá na Homem das Cavernas. A gente hoje não consegue mais a ideia de voltar para esse tempo, né? Hoje a gente vai buscando cada vez mais facilidade, mais conforto, mais tecnologia, saúde, indústria, transporte, né? Já estamos com táxis drones aí. Então a tendência nossa é cada vez buscarmos a evolução. Isso é uma lei. Por que uma lei? A sociedade precisa evoluir. Só assim a gente vai poder desenvolver as nossas capacidades intelectuais, né? A gente vai poder desenvolver toda a nossa potencialidade. Para isso, a gente tem que ter um grande laboratório, que é a Terra, apto a agregar essas mentes pensantes que vão poder colocar em prática e alavancar o nosso progresso. Por isso, Kardec pergunta, por que os atrativos? Né? Então, a gente tem aí o que nos impulsiona para a progressão, para o nosso progresso. E aí os espíritos colocam na resposta, né? Cumprimento da nossa missão. E aí a gente relembrar aqui, né, que somos espíritos encarnados numa experiência terrena. Então, nessa jornada, a gente tenta aproveitar o máximo de recursos, né, disponíveis pelo Pai, para que a gente possa caminhar, tentar fazer essa jornada da melhor jornada possível. A nossa melhor encarnação é essa, porque cada vez mais nos preparamos melhor e melhor para errarmos menos, né, para desenvolvermos nossa capacidade de amar, de perdoar, de caminhar em direção ao Pai Celeste. E nesse processo de retorno, a gente acaba se envolvendo com missões, não só, quando eu falo missões no sentido genérico, tá, pessoal? Missões que eu falo são as nossas tarefas, né? Não empreendendo entre missão, prova, expiação no sentido doutrinário, mas como uma tarefa, né, de uma forma geral. Então, nós nos prendemos às nossas tarefas, tanto individuais quanto coletivas, quer dizer, do auxílio a um familiar, né, desde um processo de reparação a um processo de união, de perdão, né, de reconstrução, aos interesses coletivos também. Quer dizer, eu também tenho, dentre o meu rol de características, de tarefas que eu preciso cumprir, eu também tenho deveres junto à coletividade. Eu tenho que dar a minha contribuição para que a sociedade que eu saia dela melhor do que eu encontrei. E eu preciso também contribuir com isso. É minha responsabilidade construir um mundo melhor, um planeta melhor, mais desenvolvido, mais humano. Cada um de nós carregamos essa atribuição também. E nesse processo, os espíritos colocam também na resposta, experimentá-lo por meio da tentação. A gente sabe que a gente aprende muito no plano espiritual. Todas as vezes que a gente retorna reencarnado, a gente traz conosco uma bagagem imensa de aprendizados. Mas a gente só vai colocar em prática aqui. É aqui, diante das dificuldades, diante, né, dos momentos difíceis, é que a gente vai realmente provar se essas características se fixaram em nossa alma, né? nosso, no nosso HD espiritual. Verdade? Então, aí Kardec ele avança no raciocínio dele. Na questão 712A, ele aprofunda essa pergunta. Ele pergunta para os espíritos: então, qual o objetivo dessa tentação? Além, claro, né, da prova, de todo esse processo que a gente conversou agora. E os espíritos respondem: desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, olha que interessante. A gente precisa dos bens materiais, nós somos atraídos por eles, somos envolvidos, é prazeroso o uso dos bens materiais, porque o planeta precisa crescer, precisa evoluir, né? Precisa haver geração de emprego, precisa haver indústrias, precisa haver... A gente não pode ficar retroagir para uma aldeia indígena onde tudo era escambo, por exemplo. Todo mundo vai viver feliz, né? A gente não vai faltar comida, não vai faltar nada. Mas e os avanços? E a tecnologia, e a medicina, e a saúde, e as potencialidades da nossa alma? Se caminhamos
para o infinito, que se somos espíritos imortais, que caminhamos para o infinito, o que nos aguarda? Hoje a gente fala em física quântica, né? A gente fala em drone, a gente fala em uma série de eventos hoje, de recursos, que a gente nem imaginava no passado. Imagine o que ainda tem por vir que a gente nem imagina, né? Teletransporte, não sei, entre outras coisas, um dia a gente vai chegar lá, né? Lembra daquele desenho dos Jetsons, que eu sou o que é mais velho aí, né? E tinha coisas que a gente vê no desenho dos Jetsons absurdos. E hoje a gente vê o micro-ondas, a gente vê drone, a gente vê uma série de coisas que na época era imaginação. Mas para isso a gente precisa ter uma sociedade, um planeta desenvolvido que comporte essa tecnologia. Então a gente tem a atração, é isso, para a lei do progresso, e a gente tem do outro lado a razão, que nos mostra o limite. O limite para que a gente não lesione o nosso corpo, não lesione a nossa mente, não lesione a nossa família, na verdade, o nosso bem-estar. Então Kardec vai mais a fundo. Na 713, Kardec pergunta: tudo bem, você me fala que a razão é uma coisa que vai me limitar e vai me mostrar, né, até onde eu posso ir e onde eu tenho que parar. Mas traçou a natureza limites a esses gozos? Quer dizer, existem limites para isso? Limites nesse contexto, de forma que eu perceba de outras formas além da razão? Os espíritos respondem: traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. A gente sente que a gente já atingiu o nosso limite. Mas o que acontece? A gente simplesmente continua, não é verdade? A gente come uma pizza, um rodízio, e a gente não quer parar de comer. A gente quer beber, 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 né? Ou a gente quer descansar e descansar e descansar e não voltar a trabalhar. Então, a nossa consciência, a nossa razão conversa o tempo todo com a gente. A nossa mente nos avisa, a natureza nos avisa, o nosso corpo nos avisa, mas a gente não quer ouvir, né? E aí, na 714, ele pergunta: o que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? E aí? O que deve ser do homem, quando eu falo homem, nesse sentido genérico, lógico, do ser humano, que só se completa com bens materiais? Será que isso não é uma grande busca de recursos, de subsídios para tapar um buraco, né? Tapar um espaço que está faltando? Que é essa conexão espiritual, né? Que é essa paz, que é essa conexão com Deus que a gente, quando a gente consegue, né? Quando a gente faz, é tão bom, nos completa tanto. Então, será que não é isso que a gente está vendo hoje, né? Ser pessoas que estão complementando sua vida com matéria, matéria, matéria. Ter, esquecendo de ser, de sentir, de agradecer, né? Então, e aí os espíritos respondem: pobre criatura, mais digna é de lástima e de inveja, pois bem perto está da morte. E aí, quando Kardec ouve essa resposta, ele pergunta: morte? Mas morte física ou moral? E ele pergunta: mas perto da morte física ou perto da morte moral? São duas coisas, né? A gente tem uma vida espiritual, a gente tem uma vida física. E aí os espíritos respondem: de ambos. E aí, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, a gente encontra uma passagem que mostra para a gente que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. E aí a gente começa a refletir a quem a gente está seguindo, né? A quem a gente está realmente se dedicando, a quem a gente quer que seja o nosso Senhor. Deus como princípio
espiritual, no sentido de mestre, senhor das nossas potencialidades, né? Deus como Pai, como guia, como nosso mestre maior, Jesus como nosso guia e modelo, ou preso aos bens terrenos? Será que quando chegar a nossa hora, né, será que quando chegar o momento da nossa partida, a gente vai seguir suave e leve, ou a gente vai continuar preso a amarras materiais, preso a amarras que nos prendem, que nos fixam no solo, né? Como é que eu vou morrer se deixar minha casa, deixar meu carro, meus bens, minha herança, minha conta bancária? Né? Será que eu vou morrer? Eu vou ficar preocupado com isso? Se vão usar o meu dinheiro, se vão usar minha roupa, se vão tomar posse dos meus bens? Ou será que eu vou estar com o meu espírito leve, seguindo suave com os bens espirituais que eu adquiri? Será que eu vou saber usar bem a tesoura celeste, como tem, né, na mão aí, sendo entregue ao nosso companheiro? Será que essa tesoura celeste que representa o conhecimento espiritual, que representa todas as ferramentas que o Evangelho trouxe para a gente, será que eu estou usando com sabedoria? Estou usando com serenidade? Estou usando com inteligência? Estou usando com razão para me desprender de todas essas amarras e seguir o meu caminho? Será? É nesse contexto que a gente... Como é que a gente vai chegar no fim da nossa jornada? Como é que a gente vai chegar no fim dessa estrada, quando a gente fizer a nossa passagem, né, no momento do nosso desencarne? Como é que a gente vai se deparar com esse grande portão do plano espiritual? Será que eu vou estar feliz, reencontrando várias pessoas amadas? Será que eu vou ser acolhido com alegria num ambiente de luz, de paz, de amor, num ambiente favorável à minha continuidade evolutiva? Ou vou me deparar com imagens que eu vou me arrepender? Vou me deparar com lembranças, vou me deparar com prisões psíquicas, prisões mentais ligadas à matéria, à inveja, à vaidade, ao orgulho, à ambição, à raiva, ao ódio. E aí? Será que nós estamos aprendendo alguma coisa com tanta gente que deixou tanto a ensinar para a gente? Será que tantos que passaram por nós, né? Nosso amado Chico, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e diversas outras aí, nosso companheiro Divaldo, está aí numa jornada de trabalho já há muito tempo. Será que, como diversos anônimos que nem conhecemos, que se dedicam ao amor, à caridade, será que a gente vai conseguir se orgulhar, olhar para trás e sentir a alegria do que a gente cultivou? Ou a gente vai ficar preso a tudo isso que não tem valor no plano espiritual? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar, é que cada um, né, no seu interior, no seu íntimo, possa fazer. E, se for o caso, né, que a gente consiga, né, pedir a Deus, nosso Pai, a sabedoria, a serenidade para a gente repensar, para a gente recalcular, né, a nossa trajetória, o GPS da nossa vida corpórea, e a gente mudar as nossas atitudes. Cada página é um novo dia. Cada página é uma nova oportunidade para escrevermos uma nova história, mudarmos o rumo da nossa caminhada. Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, né, que possamos ter um domingo de muita paz, de muita serenidade, de muita luz. Que Deus esteja no lar, na vida, na família, no coração de todos nós. Obrigado.